Salve, salve rapaziada, quem fala sou eu, Big, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fute News. Rapaziada, primeiramente eu peço desculpa por não ter postado vídeo nesses últimos dias. É porque eu tô montando muitos roteiros para muitos vídeos futuros e projetos novos dentro desse canal. E principalmente eu vou falar um agora, que agora dentro desses projetos vai ter o podcast do Fute News, que vai se chamar Futecast. E também o Orvalho na Veia também vai voltar, só que com uma puta de uma novidade foda. A gente vai fazer isso no Spotify, rapaziada. Sim, a gente, tanto no Orvalho na Veia, com o 07, né? Que é o rapper daqui da região de Lima Duarte. Nós vai estar junto nessa caminhada no Spotify. E o Footcast também nós vai postar também no Spotify e no YouTube. Então, ou seja, os dois. Quando, por exemplo, se a gente for gravar lá no Spotify, a gente vai jogar aqui no YouTube também o episódio, tá ligado? E vai ser isso, tá ligado? Junto com o Footcast também. E se Deus quiser, esse negócio do podcast vai dar certo. O do podcast do Orvalho da Veia tá voltando e vai vir muita novidade aí, rapaziada. Vai vir vereador aí, quem sabe aí, ou até prefeita. Aí são novidades em breve. E o Footcast também a gente vai tentar trazer jogadores técnicos da região para tentar discutir também. Fala também sobre o dia a dia também, que o Footcast também a gente vai falar do dia a dia. A gente vai debater sobre os campeonatos que aconteceram, tipo Campeonato Paulista, Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, Europeu. Esses campeonatos tudo. E a gente vai tentar falar também de NBA lá também, lá no nosso queridíssimo Footcast lá no Spotify, tentar trazer uma pessoa que sabe muito de NBA, né? Então vamos tentar conversar sobre isso. E rapaziada, o novo, como eu posso dizer assim, um novo projeto dentro do Fute News no YouTube, que o nome do projeto se chama Respeita a História, que nós vamos falar de todos os times históricos de todos os mundos, tipo da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha, da França, do Brasil, da Argentina, de todos os lugares. E hoje nós vamos falar do nosso queridíssimo Manchester United, que o Manchester United tem muita história. E também eu vou começar também a falar sobre os clubes da Inglaterra, né, da nossa queridíssima Grã-Bretanha, Reino Unido, né, para ser bem sincero. E nós vamos falar do nosso queridíssimo Manchester United. Vamos lá, a fundação do clube, peraí. Em oitavo lugar, nós vamos falar do nosso querido. E só para avisar, isso aqui é um top 5 de 5 curiosidades do clube, tá? Só para avisar. Qual o porquê Manchester United? Antes, eu vou recapitular antes. Antes o clube não era Manchester United, certo? Era o nome do time. Era Newton Keynes LYRFC. Era um nome muito complicado, eu não vou conseguir pronunciar, mas é Newton Keynes de Newton Keynes, que o clube foi fundado dia 5 de março de 1878. Vamos dizer assim, os clubes ingleses são muito antigos, né, cara? Que acho que foi eles que criaram o futebol, né? Assim, mas o Brasil trouxe, o famoso país do futebol, né? Aqui no Brasil, o clube foi fundado e o clube tem 143 anos de idade nesse momento que nós estamos gravando esse vídeo. O clube tem 143 anos de idade e o clube tem mais de 68 títulos, contando com Mundial, Champions League, Premier League, Copa da Liga. Isso tudo com o treinador, mas isso a gente continua pelo vídeo. Nós vamos falar na nossa quarta posição, nosso queridíssimo Alex Ferguson, que é um dos maiores, na minha opinião, um dos maiores treinadores da história do futebol. Por que eu acho? Cara, eu não peguei essa época do Ferguson, eu peguei no finalzinho assim do Ferguson. Mas o cara é um puta de um treinador foda, tá ligado? Na minha opinião, ele é um estrondoso treinador que, né? Hoje em dia nós temos inspirações, né, do Ferguson. O Guardiola tem inspiração nele, o Zidane, o Thomas Tuchel, tá ligado? Tem muitos jogadores que é inspirado nesse técnico, de tão lenda e tão vitorioso que esse treinador é.
E eu vou falar uma das curiosidades que aconteceu quando o Ferguson entrou pelo clube. O Ferguson assinou com o clube em 86. Antes ele treinava um time da Escócia, que eu vou deixar aí na tela, e o outro time também que foi muito vitorioso, que eu acho que ele ganhou mais de 5 títulos, se eu não estou enganado. E na hora que ele entrou no clube, na hora que ele entrou no vestiário, os jogadores estavam bebendo, né? Bebendo aquela gloob vodka, não sei se era vodka, sei lá. E simplesmente o Ferguson chutou e dispensou todos os jogadores daquela época. Ele tirou todos que estavam lá e chamaram a maioria da base. E o objetivo naquele clube, na hora que o Ferguson pisou naquele clube, a diretoria já queria um objetivo de pegar a base deles e tentar a melhor base da Inglaterra, né? A maior base da Inglaterra, que eles conseguiram, que foi difícil bater o Liverpool, né, naquela época. E com a base eles conseguiram ganhar, que naquela época o Liverpool era gigante. Que nesses anos para trás, em 81, eu acho que, se eu não me engano, o Flamengo ganhou do Liverpool, né? Se eu não estou enganado, foi o Liverpool que ganhou, não lembro. Mas naquela época o Liverpool reinava futebol lá em 80, nos anos 80, né? E também vou contar uma curiosidade que tem o Ferguson. O Ferguson, na carreira dele como jogador, ele foi artilheiro do campeonato escocês com mais de... Nos anos 60, 1965 e 66, o Alex Ferguson simplesmente fez 31 gols nessa temporada no campeonato escocês. E agora vamos falar da terceira curiosidade, né? Que já vou encaminhar, que já vem pro próximo, né? Por que o nome Old Trafford, o Teatro dos Sonhos mais conhecido? O Bob Kenton, ele junto com os torcedores, se eu não me engano, eles conseguiram arrumar o estádio o primeiro Old Trafford, né? Que antes era um teatro, né? E depois junto com o futebol, aí misturou, que é o Teatro dos Sonhos. Aí na época o estádio foi criado em 1910. O estádio foi destruído no 1941 e 49 por causa da Segunda Guerra Mundial. E depois disso eles reconstruíram o estádio e hoje é o nosso conhecido como Old Trafford, com o Teatro dos Sonhos. E é isso, tá ligado? Também o Old Trafford pra mim na Inglaterra é um dos segundos mais bonito, na minha opinião, primeiro mais bonito da Inglaterra, né? O estádio mais bonito, que aqui lá era uma beleza. O segundo lugar para mim é o Fulham, né? O estádio do Fulham, e também do estádio do Wembley Stadium, que é do Arsenal, se eu não estou enganado. Mas que estádio lindo, né? Mas sonho. E agora vamos falar do segundo lugar, que vamos falar dos artilheiros, jogadores históricos do clube. E nós vamos falar. E também eu lembrei agora, rapaziada, do Ferguson. E vou falar todos os títulos que o Ferguson tem, só para, né, dar aquela refrescada. O Alex Ferguson, ele só tem 13 Premier League. Na era Premier League só tem 13. É pouco, né? Um treinador tão foda. Tô brincando. Copa da Liga, ele tem 4 títulos, tá ligado? A FA Cup, ele tem 5 títulos. Né? Então, voltando para curiosidades do Alex Ferguson, né? Dos fatos. 10 Supercopa da Inglaterra, 2 Champions League. O cara tem 2 Champions League de 98, 99 e 2007 e 2008. A Recopa Europeia na época, nos anos 90 e 91. O Mundial de 99, que ganhou em cima do Palmeiras. Os porcos choram nesse momento, tá ligado? Mas, peraí. Voltamos aqui. Os porcos choram nesse momento. Peço desculpas, né? Pela mesma oportunidade de zoar os palmeirenses. Mas, né? Eu respeito todo mundo que é palmeirense, tá? Só pra deixar bem claro. E 2008, aquele time do Ryan Giggs, Paul Scholes, Cristiano Ronaldo, eu acho que o Carlitos Tevez também tava, Rio Ferdinand,
Acho que eu era o Van der Sar na época, eu não lembro direito ao certo. Também não era nascido também, então foda-se, mas só pra lembrar, né? Porque, né? Eu li. Caralho, foda. E agora vamos voltar para as curiosidades. Vamos voltar para a segunda posição, que é os jogadores mais vitoriosos, jogadores que têm mais títulos em clubes. Tá, agora nós vamos falar sobre os jogadores mais vitoriosos, jogadores que têm mais títulos, jogadores que fez mais gols, icon, né? Icon nos seus times. Nosso queridíssimo, nosso jogador que tem mais títulos, caralho, jogador que tem mais títulos na história do Manchester United é o nosso queridíssimo Ryan Giggs, que tava naquele título de 98, 99, que nós vamos falar daqui a pouco, daquele time lendário, o esquadrão invencível, um esquadrão de outro patamar naquela época, que o Ryan Giggs, em toda a carreira em Manchester United, acho que ele jogou só em Manchester, no Manchester United, ele jogou 983 jogos, 168 gols e 36 títulos, tá ligado? O cara só tem isso. Mano, o Ryan Giggs também é monstro, também é uma das maiores lendas da história do país de Gales, junto com eu acho que o Rush, se não me engano, acho que o Rush é país de Gales, também tá nesse top também de maiores da nosso queridíssimo país de Gales. Eu tenho que parar de falar meus queridíssimos, né? Muito tchau. E também vamos falar com o jogador, o artilheiro daquele clube, um dos maiores artilheiros da história do Manchester United, que é o nosso queridíssimo Wayne Rooney, que é o inglês, que já jogou Copa do Mundo, o cara jogou final de Champions, o cara jogou final de Mundial, ele é tudo. O Wayne Rooney, ele tem 253 gols e 559 jogos em toda a carreira do Manchester United. Depois ele saiu, foi para os Estados Unidos, se não me engano, foi pro The United, cara, The United. Depois, hoje em dia ele tá no Derby County, né, que é um time da segunda divisão, que eu também vou falar da história dele também, porque times pequenos também da segunda divisão do campeonato inglês tem história, tipo Norwich, o Nottingham Forest, esses times sim. E, né, ele é vitorioso, ele tem 15 títulos em toda a sua carreira. E só para falar uma curiosidade, o primeiro jogo que ele estreou foi numa Champions League contra o Fenerbahçe, e simplesmente na sua estreia, se eu não me engano, foi em 2003. Eu vou deixar aí na tela aí. E simplesmente ele fez 3 gols na sua estreia. Cara, imagina você jovem, você vai jogar, vamos dizer, você tá no Ajax na vida, o treinador te coloca na sua estreia, no seu clube. Aí quando vê, você faz 3 gols. 3 gols em uma Champions League, foi na fase de grupos, tá? Só pra avisar. Pro cara fazer isso, o cara é um monstro, velho. Eu não entendo. Mesma coisa do Haaland. O Haaland também é outro negócio. Não estamos vivendo outra era, né? Infelizmente. E agora nós vamos falar em primeiro lugar, que agora eu vou falar muito, o vídeo vai ficar meio grande, mas é a história. O esquadrão imbatível de 98 e 99, daquele time que ganhou Premier League. Então vamos lá, rapaziada, vamos falar do o time que jogava nesse lindo Manchester United de 99. Que no gol tínhamos o Peter Schmeichel, né? O nosso Peter Schmeichel, dinamarquês, lenda da Dinamarca, jogou junto com o Lacup, acho que era o Lacup. Eu não lembro como era o nome dele exato, mas também outro holandês também, lenda, né? Nas laterais, o Wilwen e o Nivelle, que tinha os irmãos Nivelle, né? É isso mesmo. O Stan e o Johnson na zaga, né? Comandando a zaga. No meio de campo, nos volantes, né? O time só tinha o Roy Keane e o Paul Scholes. Jogava pouco, né? Os caras jogavam pouco. E nas pontas, os caras também jogavam pouco também. Ryan Giggs e David Beckham. O David Beckham jovem. Acho que tinha 23 anos na época.
O moleque jogava. O cara jogou. Vocês podem ver também na Copa de 2002, se eu não me engano. Que ele também jogou fácil também, né? Só que não aguentou o tranco, né? E também vou falar do ataque. O ataque que comandava esse time de 98 e 99 fácil. O Yoki e o Joe Cole. Joe Cole, né? Eu não, mas vou deixar aí na tela. Eu vou falar dos jogadores, os jogadores que eu falei, eu vou deixar aí na tela. E também tinha os reservas. O Cherrigan, os reservas importantes dessa linda carreira vitoriosa. O Cherrigan, o Solskjaer, o Butler, o Phil Niveler, que era o irmão do Niveler que eu falei, que é o Niveler lateral direito, e o Phil era o esquerdo, e o Welski, né? Wellsbro, né? Que também era reserva também importante. E eu vou falar das estatísticas e infelizmente o vídeo vai acabar. Nas estatísticas, como artilheiro dessa temporada, o Yoki fez 29 gols em toda a temporada, em todos os campeonatos, só para avisar. E o jogador que mais jogou em todos os jogos dessa temporada, que foi o Peter Schmeichel, com 56 gols para, né, finalizar o vídeo. Rapaziada, FA Cup, Supercopa e Mundial. Os caras era imbatível. E eu vou falar os títulos, os jogadores que jogaram, todos os jogadores reservas, jogadores, né, titulares. Mas primeiro eu vou falar qual posição que eles ficaram, quais times que eles enfrentaram contra. Na tabela da Premier League de 98 e 99, eles conseguiram ficar na frente nos últimos jogos. Foi na penúltima rodada que eles conseguiram ser campeões da Premier League. Em segundo lugar, estava em Arsenal com 78 pontos, com o Arsenal que ele errou o pênalti. Não, foi na FA Cup que ele errou o pênalti. O Backup, nosso queridíssimo Backup holandês, atacante, lenda da Holanda, que jogou junto com aquela laranja mecânica de Gullit e o Edgar Davids. Não, cara, eu vou falar um vídeo sobre as seleções também, porque, mano, essa seleção da Holanda principalmente foi uma das melhores, cara, junto com a cara do Cruyff também, né? Pra ser bem sincero. Em terceiro lugar, Chelsea com 75 pontos e o Leeds United que estava em 4. O Leeds United também, vou falar dele também um dia no canal. Também um time histórico também, muito histórico principalmente. E nós vamos falar sobre a FA Cup, que a FA Cup foi campeã, né? Ganhou de 2-0 em cima do Newcastle, um gol do Paul Scholes e do Cherrigan. O gol do Cherrigan que era reserva, que ainda tem muito mais a oferecer nesse lindo roteiro de vídeo, tá ligado? Ele jogava fácil, melhor reserva que tinha naquela época. E os times, antes de ele ir pra final, né? E antes de ir pra FA Cup, eles enfrentaram contra o Middlesbrough, o Liverpool, o Fulham, o Chelsea e o Arsenal, seguida, assim. Os cara eram imbatíveis, velho. E nesse, eu vou contar uma curiosidade também, que eu tô falando agora, que na FA Cup, o backup errou o pênalti e depois deu a puta de uma chance pro nosso queridíssimo Manchester United fazer o gol e ir pra final da nossa queridíssima FA Cup. E o nosso queridíssimo Manchester United perdeu de 3-1 do Tottenham. O Tottenham ganhou dentro de casa de 3-1. E o Tottenham ficou em quarto. O Manchester United ficou em quarto lugar. E vamos falar esse time. Por causa dessa competição, o time ficou o mais famoso da história. Tá entre um dos maiores times da história do futebol. Foi por causa desse campeonato, que é o UEFA Champions League na época, né? E vamos falar, naquela época o regulamento era meio diferente. O primeiro lugar passava tranquilo. O segundo lugar, quem ficava em segundo e terceiro, jogava repescagem. Em um jogo full aleatório, tá ligado? Eles faziam um jogo repescagem. E vamos falar a tabela, que em primeiro lugar foi o Bayern de Munique. Depois foi o Manchester United em segundo. Em terceiro e quarto, o Barcelona estava em terceiro e o Brøndby
Bromby. Eu não sei falar o nome desse time, se você for pesquisar no Google é realmente difícil, então pede desculpas. O Barcelona ficou em terceiro com 8 pontos, o Bayern ficou com 11 e o Manchester ficou com 10. E já vão partir para as quartas de finais, que naquela época era assim. Nas quartas de finais, o Manchester United ganhou de 3-1 da Inter de Milão, de 98 e 99. Nas semifinais da Champions League, ganhou da Juventus de 4-3 no agregado, né, só para deixar bem claro. E a final, Manchester United e Bayern de Munique se reencontraram, que estava na fase de grupos, e foi para final. E vou contar algumas curiosidades, né? Que temos muito trocadilho do Ferguson, mas o Ferguson realmente era um puta de um treinador. Os caras naquela época falavam que era o dedo mágico. O Ferguson apontava dentro de campo, apontava com o jogador, substituía e fazia a mágica. Era impressionante. O Ferguson se chamou Sheriton e o Solskjaer. O Solskjaer, que é o nosso treinador do Manchester United atualmente, que passou de fase na FA Cup, mas perdeu na Europa League. O Solskjaer e o Sheringham, né? No caso eu falei certo agora, finalmente. E simplesmente no final do jogo, vamos dar um exemplo assim, igual na Libertadores de 2019 que o Gabigol fez gol nos últimos acréscimos, nos últimos, pensa, 89 minutos, o Solskjaer faz o primeiro gol, tranquilo, empatou, prorrogação. Nos 93, eu vou deixar aí na tela o gol do Solskjaer, os dois gols, ficou 2-0, tá? E o segundo gol foi gol histórico, os caras comemorou muito, e os caras foi campeão da UEFA Champions League daquele ano, graças ao Solskjaer, que, né, caso se não fosse ele, provavelmente, se não fosse ele e o Ferguson, para lembrar muito bem, se não fosse o Ferguson, não ia colocar os dois. E vou falar do elenco daquela época. Salve, salve, rapaziada, quem falou sou eu, Big, novamente. Rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Conteúdos assim, semana que vem vai ter mais. E nessa semana também vai ter também falando sobre eliminatórias de seleções, rapaziada. Tamo junto e até segunda-feira do resumão da Fórmula 1. Tamo junto. E sim, essa intro final não tem nada a ver com futebol, mas eu gostei. Tamo junto. Big beijo do Big. Tamo junto.